Tudo bem, pessoal? Então, primando pelo compromisso com o aluno, vamos comentar aqui a prova do Ministério Público do Rio Grande do Norte, questões de contabilidade pública, certo? O 3D Concursos não vendeu nenhum curso específico para esse concurso, mas como os nossos alunos são muitos, e mesmo que o aluno não tenha comprado com a gente esse curso, a gente opta, né, porque alguns alunos acabam fazendo cursos com a gente opta por comentar as questões. Então, o nosso objetivo aqui são dois. Primeiro, verificar se cabe ou não algum recurso na prova, é o que a gente vai avaliar. E segundo, preparar os nossos alunos do 3D Concurso para as provas que vão vir, à luz do que vem sendo cobrado recentemente em contabilidade pública. Beleza? Então, vamos lá. Então, especialista em contabilidade, a banca é a Comperv, é uma espécie de CESP da UFRN. Então, o CESP, SEBRASP está para o UNB, assim como a Comperv está para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a gente vai comentar as questões de CASP, beleza? Então vamos lá. Agradecer ao nosso aluno Rubinaldo Medeiros pelo envio da prova. Então vamos lá. A contabilidade tem como técnica base o método das partidas dobradas, segundo o qual todo débito corresponde a um crédito igual ao valor. Porém, existe na contabilidade aplicada ao setor público as chamadas transações sem contraprestação, dentre as quais se enquadram as situações em que a entidade pública fornece diretamente alguma compensação em troca de recursos recebidos, sem que essa compensação se aproxime do resposta, valor justo. Então, só para deixar claro, custo estimado é até citado no manual, beleza? Valor recuperável também. Custo corrente não é. Custo corrente ele é até citado também no manual, lembrei agora. Mas aqui realmente seria o valor justo dos recursos recebidos. Então isso aqui está onde no manual? No MCASP tem uma parte chamada transações com contraprestação, transações sem contraprestação. Beleza? Valor justo dos recursos recebidos. Próximo. Aqui não tem recurso não. O componente patrimonial ativo, conforme estabelece o MCASP ao setor público, é um recurso controlado, certo, no presente, como resultado de um evento passado. Dentre as classificações de ativo, está a de ativo contingente, cuja existência será confirmada. Aí vamos lá. Pelo lançamento por estimativa de um recebível, pela entrada de recursos que não incorporam benefícios futuros, pelo reconhecimento a prazo de valor incerto, como a reversão de uma perda provisionada, pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que estão fora do controle total da entidade. Isso aqui é cópia e cola do manual também, então essa questão cobrou o termo ativo contingente, também não vejo recurso nessa questão. Próximo. Ele pergunta aqui o seguinte: considere as afirmações acerca da consolidação das demonstrações contábeis no setor público. Então vamos lá. A consolidação realizada de acordo com o PPA é o processo de agregação dos saldos das contas. Olha, ele fala PPA e na verdade seria PCASP. Então aqui já está errado. Já vamos olhar aqui para a gente matar um. Então onde tem um está errado. Ó. Já está errado aqui, já está errado aqui. A sua dúvida agora é entre a C e a A. Então você já sabe que a 2 está certa. Independente do que acontecer, que a 2 está certa. A sua dúvida vai ser entre a 3 e a 4. Vamos lá. A consolidação nacional é de responsabilidade da STN e abrange todas as entidades incluídas no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Como a gente viu, isso aqui está certo. A consolidação no setor público brasileiro pode ser realizada no âmbito inter ou intragovernamental, verdadeiro. E a classificação das contas apresentadas no Plano de Contas Geral Nacional identifica as contas passíveis de consolidação. Não tem esse negócio de Plano de Contas Geral Nacional, seria Plano de Contas aplicado ao setor público. Certo? Então aqui está errado. Então seria 2 e 3, o gabarito realmente é A, não cabe recurso. Próximo. Conforme estabelece o MCASP, é composto por 4 quadros, o balanço patrimonial. O primeiro, denominado quadro principal. Nesse quadro, são apresentados os ajustes de avaliação patrimonial. Aí o que é que está? No quadro principal, você vai ter ativo, aí vai ter ativo circulante, não circulante, passivo, passivo circulante, não circulante, e patrimônio líquido. E ele quer saber onde é que vai ter a conta ajuste de avaliação patrimonial. Certo? Esse ajuste de avaliação patrimonial é o seguinte:
É quando você avaliava um ativo por um método e você muda o método. Ao mudar o método, o seu ativo pode aumentar ou pode diminuir. Esses ajustes de exercícios anteriores, eles não podem contaminar o resultado patrimonial do exercício atual. Por isso que eles já vão direto no PL, por isso que o gabarito é C de casa. A 30 a 32 foi contabilidade geral. 33, ele pergunta quais são os dois tipos de PPP, nem precisa ler a questão. Tem dois tipos de PPP, parceria público-privada administrada e patrocinada. Gabarito, D de dado, isso aqui está no MCASP, parte 3. Avançando. Os dois planos que tem, ele fala assim, ó, os planos, os servidores admitidos anteriormente à data ou admitidos após a data de integração, integrarão, respectivamente, o plano financeiro e o plano previdenciário. São os únicos dois planos que tem no regime próprio e no regime geral de previdência. Então, aqui seria B, isso aqui está no MCASP, 7ª edição. Parte 3 também. Então, essa prova, ela teve um diferencial em relação a provas anteriores de vários concursos. Essa prova, ela bateu algumas questões da parte 3, que normalmente é uma parte que é relegada mesmo para segundo plano. Não é a primeira parte que as pessoas gostam de estudar, ou até, independente de gostar, deixam para estudar ou nem estudam a parte 3. Então, aqui, realmente, essa prova foi feita nisso aí. Então, só para deixar claro, vamos ler de novo a questão, mas só tem esses dois planos. A Constituição Federal estabelece que os servidores titulares de cargos efetivos é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente dos servidores ativos e inativos pensionistas. Esse artigo foi regulamentado pela Lei 9717, que dispõe sobre regras gerais para o funcionamento dos regimes próprios. Na implantação do regime próprio de previdência social, é feita a segregação de massa de segurados, que consiste na separação desses em dois grupos distintos, a partir da definição de uma data de corte. Os servidores admitidos anteriormente à data de corte e os admitidos após essa data de corte integrarão, respectivamente, os planos financeiros e os planos previdenciários. Certo? Então, seria isso daqui. Questão 35. Essa aqui foi fácil. O conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública que não foram recebidos no prazo, já para até por aqui, seria dívida ativa. Não cabe recurso. Avançando. Responda às questões 42 e 43 com base na determinação presente do MCASP acerca das provisões. Existe uma obrigação presente, é provável uma saída de recursos e é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. Aí que ele fala o seguinte, a contabilização do reconhecimento de uma provisão de natureza patrimonial Então, quando você reconhece uma provisão, por exemplo, você tem uma demanda judicial. A demanda judicial, quando ela é convertida, ela vira um precatório. Certo? Quando ela vira uma sentença transitada e julgada, ela vira um precatório. Mas vamos supor que você não virou precatório, mas você já sabe que perdeu na primeira instância e que a União perdeu na primeira instância e que a tendência é perder na segunda. Pela contabilidade, pelas regras contábeis, você já deve registrar essa provisão decorrente dessa demanda judicial que é muito provável que você perca. Então, quando você reconhece essa perda dessa demanda judicial, você vai debitar 3 VPD e vai creditar 4 provisões, que seria justamente a letra D de dado. Tá bom? Então, a letra A fala aqui de VPA, a letra C fala de VPA, não tem nada a ver. Então, você poderia até ficar na dúvida entre a letra B e a letra D. Só que você, quando registra uma obrigação, uma perda, você tem que debitar classe 3, que é VPD. Então, por isso que tem que ser débito, VPD, a provisões que é crédito. Beleza? Que seria o gabarito D. 43. Para que exista uma obrigação presente resultante de eventos passados, é necessário que a única alternativa realista que a entidade possua seja liquidar a obrigação criada pelo evento. Na NBCT, mas esse aqui não é motivo para anular a questão, não. Na NBCT-SP fala extinção. Só que isso numa primeira parte. Numa segunda parte da NBCT-SP, estrutura conceitual, fala liquidação e deixa claro que o termo liquidação da NBCT-SP é diferente do termo liquidação do MCASP. Então, não tem recurso aqui, gabarito B de bola. Questão 44. Quais são os atributos do sistema de custos? O gabarito está aqui,
C de casa, não tem recurso. Só um detalhe, relevância, verificabilidade, relevância, verificação representativa seria características da informação qualitativa, certo? Continuidade, era um princípio contábil que já morreu, então já dava para ir até por aqui para matar isso aqui. Representação fidedigna, hoje é uma das 6 características qualitativas da informação contábil. Então, não tem relação direta com os atributos do sistema de custos. Um dos atributos é a granularidade, esse aqui já daria para matar por aqui também, certo? Então, o gabarito realmente C de casa, sem recurso. Questão 45 a 50 foi de geral. Questão 51. Analisa as afirmações a seguir acerca de ativos intangíveis. Ativos intangíveis são os direitos que têm por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercício com essa finalidade. Verdadeiro. Um ativo intangível deve ser reconhecido somente, não é somente. Deve ser reconhecido quando for possível que os benefícios econômicos futuros esperados, atribuídos ao ativo, sejam gerados em favor da entidade e o custo do ativo for mensurado com segurança. O erro está aqui. 3. O critério de mensuração e avaliação de ativos intangíveis, obtido a título gratuito, e a eventual impossibilidade da sua valorização devem ser registrados nos explicativos. Verdadeiro. E os gastos posteriores à aquisição ou registro de elemento do ativo intangível não podem ser incorporados ao valor desse ativo. Podem. Então aqui está errado. Então o gabarito aqui, pessoal, letra D, concorda aqui com a banca. Questão 54. Muitas são as dificuldades e as dúvidas no momento de relacionar DEA aos seus efeitos no patrimônio. Considerando a forma de contabilização, a DEA corresponde, quanto à classificação orçamentária por natureza da despesa, num elemento próprio usado no orçamento corrente para as despesas do exercício anterior. Isso aqui é uma coisa que eu explico muito nos meus cursos presenciais e online. DEA não é despesa extra-orçamentária. DEA é despesa orçamentária, só que tem uma diferença. Exemplo. Suponha que determinado servidor não recebeu, em novembro e dezembro, ele não recebeu o valor da sua chefia, do seu cargo comissionado. E ele só descobre isso em janeiro. O elemento da despesa para pagar servidores civis é o 11. Então, despesa, pessoal, civis, elemento 11. O que é que acontece? Quando for pagar a despesa de exercício anterior desse servidor, pelo cargo de chefia dele, no ano seguinte, você não vai mais usar o elemento 11, você vai usar o elemento 92. É isso que está escrito aqui, beleza? É uma conta contábil do patrimônio líquido? Nada a ver. Registro o saldo decorrente de efeito de mudança de critério contábil? Não. Isso aqui é ajuste de exercícios anteriores. É representada pela conta de ajuste de exercício anterior? Não. Então, tudo errado aqui. Gabarito letra A. 55. Na contabilidade aplicada ao setor público estão previstas operações de crédito. Em uma dessas operações, obtém-se a uma instituição financeira recurso acrescido de juros e demais encargos previstos contratualmente. Isso aqui, como a gente está indo junto a um banco, a gente vai fazer um mútuo financeiro, letra B, é o gabarito, concordo. Tá? 56. São exemplos de base de mensuração do ativo. Então, quais são as bases de mensuração do ativo? Custo histórico, valor de mercado, preço líquido de venda, certo? Custo de reposição e valor em uso. A única opção que tem duas dessas 5 é a letra A. Custo corrente não é, custo de reposição é. Custo de liberação e preço presumido é do passivo. Custo de cumprimento da obrigação é do passivo. Custo de reposição é ativo. 56. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais. Uma das situações que considera realizada a variação patrimonial aumentativa é: deixa de existir o correspondente valor do passivo por transferência de sua propriedade para terceiro. A geração natural de novos passivos. Isso aqui é uma VPD. Existe pagamento efetivo de doações decorrentes de ingressos extra-orçamentários. Isso aqui é fato permutativo. Ocorre a extinção parcial ou total de um ativo, qualquer que seja o motivo,
ser um desaparecimento concomitante de um ativo de igual ou maior valor, verdadeiro. Certo? Então, o gabarito seria a letra D, é o que está no MCASP também. Aí ele pergunta, o PCASP é a estrutura básica de escrituração contábil, ele é formado por uma relação padronizada de contas contábeis. Sobre o PCASP é correto afirmar. Os atributos da conta contábil são características próprias que a distinguem de outras contas. Os atributos podem ser decorrentes de conceitos teóricos da lei ou do sistema operacional utilizados. São classificados em atributos contábeis, legais, contábeis, atributos contábeis e conceituais. Não tem esse negócio de atributo conceitual. Isso aqui está errado. O PCASP traz como natureza da informação 3, patrimonial, orçamentário e controle. Sendo dividido em 8 classes. Vamos ver. Ativo, passivo e PL, variação patrimonial. Aqui está o erro. Aqui é VPD. E aqui é VPA. Controle de execução do planejamento e orçamento. Esse aqui era controle da aprovação. Aqui é aprovação. E aqui é execução. Então aqui também estava errado. O PCASP está estruturado de acordo com as seguintes naturezas. Orçamentária, que evidencia os atos e fatos relacionados à execução orçamentária. Patrimonial, fatos financeiros e não financeiros. E controle, que evidencia os atos de gestão que não produzem modificações. Não é que não produzem. Que possam vir a produzir modificações. E a utilização do PCASP é obrigatória em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, dos entes da federação, inclusive seus fundos, suas autarquias, inclusive especiais, e suas fundações também consideradas empresas estatais independentes. Esse é o gabarito. Questão 59 foi de geral e 60. A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos. Sobre as despesas orçamentárias, é correto afirmar. As autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas são créditos adicionais classificados em suplementares e extraordinários? A resposta correta seria especiais, seria o primeiro, e suplementares seria o segundo. Por quê, pessoal? Porque especial tem a ver com não computado e suplementar tem a ver com insuficientemente dotado. As despesas de exercícios anteriores, devolução de valores de terceiros, pagamento diário e depósito compulsório são exemplos de despesas orçamentárias extra. Só que aqui, para ser extra orçamentário, eu tenho que tirar a despesa de exercícios anteriores. Aí a questão ficaria certa. As duas etapas da despesa orçamentária são o planejamento e execução, o qual possui 3 estágios: empenho, liquidação, pagamento, verdadeiro. E as despesas orçamentárias para fins contábeis classificam quanto ao impacto na situação patrimonial líquida em despesa efetiva e despesa não efetiva. E com isso a gente encerra os comentários da prova. A meu ver, não tem recurso na prova. Essa prova foi difícil porque ela cobrou, não foi tantas questões, mas trouxe algumas questões do MCASP parte 3, algumas questões do MCASP parte 2 e não trouxe nenhuma questão, por incrível que pareça, não trouxe nenhuma questão de demonstrações contábeis. A única questão que teve foi de avaliação patrimonial relacionada à nota explicativa. Então foi uma prova fora do padrão, porque não cobrou demonstrações contábeis e focou em outros aspectos do MCASP, principalmente a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. A parte 5, que trata de demonstrações contábeis, só uma questãozinha de nota explicativa, que na verdade está até na parte 2. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo encontro.